Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. É um imenso prazer ter vocês aqui. Afinal de contas, sem vocês o canal não existe. O caso de hoje é bastante forte, então eu já vou deixando aviso de gatilhos relacionados à violência doméstica, tá? Então quem tiver algum problema com isso, tem, mais um monte de vídeos aqui no canal, dá uma pesquisadinha em outro, assiste uma outra coisa, porque a história é bastante chocante. Hoje a gente vai falar sobre Nina Warwick, uma indiana que imigrou para a Inglaterra com os pais em 1991. Sua família era de Punjab, na Índia, e se mudou para Birmingham, na Inglaterra. Os avós de Nina eram muito ricos mesmo na Índia, eles eram fazendeiros. Tanto que no início ninguém conseguia entender muito bem qual a razão da família estar indo embora para a Inglaterra, porque eles viviam muito bem na Índia. Ao chegarem em Birmingham, seu pai, que não foi dito os nomes, a própria Nina não quis essa exposição, ela só expôs a sua própria pessoa. Ele começou a trabalhar como lavador de pratos. Não que isso não seja uma profissão digna, porém, levando em consideração a vida que eles tinham na Índia, era um pouco estranho de tentar entender. Nina, desde que nasceu, não foi bem-vinda por ter nascido menina. Uma tia contou para ela que ela chorava por horas no carrinho e a mãe não só não a pegava para confortá-la, como não deixava que ninguém a pegasse. Ficaram pouquíssimo tempo em Birmingham, de lá eles foram viver em Winchester. A partir desse momento, a vida da Nina virou um verdadeiro inferno. A família fazia ela... Olha, falar empregada é pouco. Fazia ela realmente de serva, de escrava, porque aos 6 anos de idade ela fazia todo tipo de serviço na casa. Ela tinha o pai, a mãe e 2 irmãos mais velhos. Na época não era tão comum máquinas para facilitarem o trabalho doméstico. Então tudo que a Nina fazia, incluir lavando as roupas dos 5, no caso, na mão, aos 6 anos de idade. É até difícil da gente conceber, uma ideia dessa. Tudo bem que a gente sabe, a minha família, acredito que a família de muitos de vocês devam ter trabalhado desde novinhos na lavoura, mas era uma situação bem diferente e vocês vão entender, de acordo com o decorrer da história, o porquê que a situação dela era pior ainda. Enquanto a Nina, sozinha, fazia tudo com as suas próprias mãozinhas, ela era obrigada a ouvir os 2 irmãos sentados no sofá, assistindo TV, rindo, se divertindo, enquanto ela não tinha esse direito. E ela acreditava que isso era normal, afinal de contas, a vida dela, desde que ela tinha compreendido estar nesse plano, nesse mundo, era desse jeito. E na sua cabecinha nem passava a ideia do tamanho do abuso que ela estava sofrendo. Ela não tinha sequer permissão para falar, para conversar com as pessoas da casa. E quando algum deles queria alguma coisa, como água, café, eles apontavam, ela já sabia o que era, pegava e ia servir. A Nina adorava livros. Eu não consigo imaginar que tipo de livros a família permitia que ela tinha acesso, porém,
Obviamente não eram livros que a ajudassem a expandir os seus horizontes e abrir a sua mente. E eram os seus únicos amigos. Como ela não tinha nem travesseiro, além de amigos, de companheiros, eles serviam para apoiar a cabeça dela para ela dormir. Depois de um tempo, por incrível que pareça, mas acredito que eles já perceberam que ela estava doutrinada, eles permitiram que a Nina fosse para a escola. Até porque, se eles não permitissem isso, obviamente que, mesmo eles vivendo em uma comunidade basicamente de indianos, alguém ia acabar notando e eles iam acabar sofrendo alguma punição por cárcere privado. Deve ter sido isso que passou pela cabeça deles, porque foi um grande risco permitir que ela saísse de casa. Então, um pouco antes de ir para a escola, ela preparava o café da manhã para os 4 marmanjos. Quando ela retornava, ela voltava aos afazeres domésticos. O seu pai frequentava um pub. Nesse pub, ele tinha alguns amigos. Pelo que deu a entender, eram 8 amigos, né? Porque ela sempre cita a mesma quantidade de pessoas que passou a frequentar a casa dela. E aí, além do trabalho que ela já tinha, ela também era obrigada a cozinhar para mais esses 8 homens e servi-los. Nessa época, a Nina estava com 14 anos. Ela acordava antes das 5 da manhã para dar conta de fazer tudo o que ela tinha que fazer. Então, quando chegava a noite, claro que a pobrezinha estava moída de cansaço e tudo que ela queria era deitar e dormir. Nesse dia, o seu pai chega novamente com os seus 8 amigos e manda que a Nina vá cozinhar para que eles possam se fartar enquanto ela se lasca. Ah, e a Nina também não podia servir eles e ir dormir. Tá? Ela tinha que ficar lá, acordada, esperando eles se divertirem, encherem a cara, para que antes de dormir, ela deixasse tudo arrumado e tudo limpo. Nesse dia, quando a Nina entrou no cômodo onde eles costumavam ficar, ela notou que eles estavam ainda mais bêbados do que o habitual. Ela foi para recolher as louças, agilizar o trabalho dela para ver se ela conseguia descansar um pouco. Nisso, seu pai segurou no seu pulso e ela acabou derrubando a bandeja cheia de louça no chão. Obviamente, quebrou tudo. E o pai dela começou a gritar com ela, xingar, porque para abusos verbais eles abriam a boca. E o pai dela atirou ela contra uma mesa. E agora, gente, pasmem, ele violou a própria filha de 14 anos de idade, pura, ingênua, sem maldade nenhuma. E tendo feito isso, tendo se satisfazido, ele permitiu que os 8 amigos dele fizessem o mesmo. E durante, esses atos abomináveis, hediondos, não existe nem palavra para definir uma coisa dessas. Eles a espancaram a ponto da Nina desmaiar. A mãe ouvindo tudo. Quando a Nina acordou, ela notou que a cabeça dela não estava levantando direito, sentiu um certo peso. Aí, conforme ela foi se esforçando para levantar, ela percebeu que aquilo era por causa que ela tinha desmaiado, em cima de uma poça do próprio sangue. A Nina foi mordida, chutada, socada. Ela quebrou o braço. Teve os ossos do quadril dos 2 lados deslocados. Gente, realmente não dá para imaginar
o que essa garotinha sentiu ao passar por tudo isso. No dia seguinte, quando ela estava, né, lá se levantando, a mãe abriu a porta do cômodo, já provavelmente devia ter feito isso algumas vezes, viu que ela estava acordando. A Nina, com muito medo sempre, né, foi se esforçando para levantar um pouco mais rápido e começou, né, a recolher os cacos, tentar arrumar a bagunça. A mãe dela fala para ela: pode tomar banho e se trocar. Depois você vem e limpa isso. Aí a Nina juntou o restinho de força que ela tinha, com a roupa toda rasgada, né? O pouco que sobrou de trapo no seu corpo, foi, tomou um banho, se vestiu e voltou para fazer suas tarefas, seus deveres. Mesmo com o braço quebrado e com o quadril deslocado. Mas ela não deu um pio para reclamar. A única coisa que ela conseguiu fazer foi, depois de terminar de limpar aquela baderna que eles fizeram, foi pedir para a mãe se ela podia dormir um pouco. E a mãe consentiu, com um aceno de cabeça. A Nina acordou 2 dias depois. Obviamente ela não dormiu, né? Ela pode até ter entrado num pré-coma, mas ninguém se importava com ela. Para você ver como a situação dela era até pior do que de alguns escravos, porque os senhores de escravos, eles iam até certo ponto, porque eles sabiam que se eles tirassem a vida do escravo, eles sairiam perdendo. Lá, eles nem com isso se importavam. A Nina volta para a escola. Como ela sempre foi muito quieta e retraída, ninguém sequer prestou atenção que ela tinha faltado, que ela tinha voltado, ou se ela estava com algum ferimento aparente. Ninguém olhava para ela. Tudo que ainda está por vir, mais ou menos nessa parte, porque determinados casos eu tenho que fazer, né, um roteirinho, um rascunho. Eu tive que parar, chorar, me recompor para voltar a fazer pesquisa e tentar escrever, porque é de tal crueldade que eu acho que nem os monstros assassinos que eu conto aqui fazem isso com vítimas suas. Então, o pai, né, que a gente imagina que deve proteger, cuidar, que permitiu aquilo tudo com ela, e a Nina descobre que está grávida, sem saber o que fazer, sabendo que precisava de ajuda. Para quem que ela ia recorrer? Para a mãe. Quando ela conta isso para a mãe, ela leva uma surra. E depois de levar uma surra, levam ela a uma clínica para que ela faça o aborto. Enquanto ela estava se recuperando na clínica, se não me falha a memória, ela fala que foi 2 dias, 48 horas que ela ficou internada, para que eles tenham, acho que, certeza, né, de que o procedimento deu certo, de que não vai dar nenhuma consequência para ela. Uma enfermeira traz para ela chá com bolacha e afaga o cabelo dela. A Nina conta que ela pensou naquela hora que se aquela mulher estava fazendo aquilo por ela, que ela não devia ser uma pessoa tão ruim assim. E talvez esse tenha sido o pequeno primeiro passo para que ela começasse a entender que não era ela a errada, porque até então ela acreditava que tudo que ela passava ela merecia. Quando ela teve alta e estavam levando ela para casa, ela foi o caminho todo ouvindo xingamentos, que ela tinha manchado o nome da família, que ela estava suja, que nunca mais ia conseguir se casar, que eles nunca mais iam conseguir arrumar um casamento para ela,
como se ela tivesse arrumado um namorado e engravidado, como se não fosse o próprio verme do pai dela que causou toda aquela situação. Depois de tudo o que ela passou, ela ainda foi obrigada a ouvir que a culpa era dela. E não foi só no caminho para casa, não. Isso daí ficou dias. E de tanto escutar isso, a Nina tentou tirar a própria vida, tomando todo tipo de medicamento que ela encontrou na casa. Quando a mãe percebeu, chamou o pai e um dos irmãos e eles socaram ela no estômago até ela vomitar. Depois de um tempo que tudo isso tinha se passado, ela não sabe dizer quanto tempo foi. Um dos porcos amigos do pai dela que fizeram aquilo com ela aquela noite foi até a casa deles e disse que ia fazer um grande favor para a família, que um dos filhos dele casaria com ela, já que ela estava toda maculada, toda manchada e suja, que ele faria isso pela família. O asqueroso do pai dela ainda teve a cara de pau de falar para ela quanta sorte ela tinha, quanta sorte. Eu creio que isso aconteceu um ano ou até um pouco mais de um ano, porque tiveram que esperar ela completar 16 anos para que ela pudesse se casar. E assim que ela completou 16 anos, fizeram o casamento. Acontece que o filho desse amigo do pai dela tinha namorada e era apaixonado pela namorada. Então vocês conseguem imaginar o porquê que esse lixo de pernas fez com que o filho casasse com ela? Para ele usar a menina. Houve casamento, não houve consumação, o menino só prestou um favor pro pai e a partir desse dia ela só deixou de ser escrava de uma família para ser escrava de outra. E aí, além de todo o serviço que ela tinha que fazer, eu não vi em nenhuma entrevista e nem, não consegui achar em lugar nenhum a quantidade de pessoas que viviam naquela casa. Ela ainda tinha que servir de amante daquele porco. Ela vivia num quartinho que ela conta que era pouca coisa maior que um armário. E praticamente todos os dias, aquele desgraçado batia ponto no quartinho dela. Lá, a Nina só podia comer depois que todo mundo terminasse de comer. Então ela só comia se sobrasse. Tiveram vezes que ela teve que comer o resto dos pratos, porque nas panelas não sobrou nada. Aí eu pensei, né? Falei assim, que bobinha, né? Ela devia fazer um pouco mais para ela. Não, mesmo que ela quisesse. Era a sogra que estipulava a quantidade de comida que ia ser feita. E provavelmente já calculava uma quantidade já para não sobrar mesmo para ela. Ela viveu nesse inferno por 3 anos. E nunca ninguém da família dela foi sequer visitar ela, nem que fosse por aparência. A Nina, cansada de sofrer abuso do sogro, resolve pegar suas coisas e fugir para casa da sua família. Olha a ingenuidade. Obviamente que a hora que ela chegou lá, faltaram matar ela. A comunidade onde eles viviam era praticamente composta por imigrantes indianos. Quando ela tomou o ônibus para ir para a casa dos pais, alguém já tinha ligado lá e avisado que ela não tinha pego o ônibus para ir para a casa do marido, e sim para a casa dos pais. Então eles já estavam esperando.
daquele jeito, né? Olha, não gosto, acho, sei lá, que a gente não deve ficar julgando culturas, mas benza-me Deus, não, ô culturinha de gente FDP. Há algum tempo atrás, quer dizer, há muito tempo atrás, passou uma novela que falava um pouco, né, sobre a cultura deles, mas é claro que eles não vão mostrar a fundo, porque deve ter algo a ver com diplomacia, mas a cultura dos indianos é uma cultura asquerosa. Ela nasce mulher, como se a culpa fosse dela de ter nascido mulher, que hoje a ciência já provou e comprovou que o sexo de uma criança, né, é definido pelo gene paterno, inclusive a todos os homens, né? Hoje em dia acho que nem tanto, mas a todos os homens mais velhos que punham a culpa na esposa quando se tinha filha mulher, porque o filho homem era melhor para ajudar na lavoura, calou a boca deles, a ciência calou a boca deles. Enfim, a Nina ouve toda aquela barbaridade de novo. Gente, pense num povo barraqueiro que berra e os vizinhos vão assistir, eles acham que é a coisa mais linda. E de novo ouviu que ela maculou a honra. Gente, ela maculou a honra. O pai permite aquilo com uma filha e ela maculou a honra da família. Nesse dia ela apanhou tanto, tanto, que ela ficou desacordada de 3 a 4 dias. Durante esses dias, uma amiga da mãe acaba vendo a situação dela, porque eles nem se preocupavam se ela desmaiou, pegar, limpar, dar um banho, colocar ela numa cama. Não, ela ficava lá, dormindo no próprio sangue, com mosca voando sobre ela. Quando essa amiga da mãe viu isso, porque é óbvio, né, gente, mesmo que a cultura seja perversa, acredito que nem todos concordem com aquilo. Então eu não sei se essa mulher era indiana, mas provavelmente sim, né? Eles se julgam melhores do que todo mundo, não iriam aceitar uma outra origem frequentando a casinha, né, perfeita deles. Eles decidem mandar a Nina para a Índia, para que lá na Índia ela seja executada, porque lá eles têm o costume, tá, gente? O costume de derramar gasolina em quem eles consideram, né, impuros, ateiam fogo, alegam que foi suicídio, que a pessoa manchou a honra da família, e por aí fica. A polícia não investiga. É a tradição deles. E era isso que eles queriam fazer com ela. Eu não consigo compreender como ela ainda queria viver. Gente, eu teria feito isso comigo mesma há muito tempo. Ela tentou? Tudo bem, ela tentou. Mas eu acho que eu tentaria mais. Eu não suportaria. Para você ver a força dessa mulher. É tudo questão de força, né? Que, obviamente, a vida de ninguém é fácil. Os meus sofrimentos não chegaram nem aos pés do que o que ela passou. E mesmo assim, ela se agarrou num pinguinho de esperança e fugiu da casa dos pais. Porque ela escutou eles já armando o esquema todo para mandar ela para a Índia para que ela fosse executada. Depois que ela consegue sair da casa, ela desacorda de novo, desmaia de novo. Quando ela acorda, ela chega a ver o carro do pai passando na rua procurando por ela. Aí ela fica quietinha até que ela consegue pegar um táxi e ela vai para o hospital. Lá no hospital, eles tratam, né, dos ferimentos externos dela, mas não perguntam nada. Provavelmente ela deve ter ido num hospital que
era da comunidade indiana. Como lá ninguém perguntou nada, ninguém fez nada para ajudar ela e ela era muito quieta, ela saiu de lá e buscou a delegacia. Aí ela começou a contar a história e disse que estavam tentando eliminar ela por crime de honra. Quando ela abre a boca para falar crime de honra, imediatamente o policial fala para ela que ele não acredita nessas baboseiras, que isso daí é coisa de televisão, que isso não existe mais, e se ela acha que eles estão lá para brincar, se eles não têm mais o que fazer, e praticamente escorraçam ela de dentro da delegacia. E isso, policiais britânicos. Inglaterra, país de primeiro mundo, eles deviam ser um pouquinho menos imbecis. E o mínimo a fazer era levar essa coitada para um abrigo e intimar a família para pelo menos depor, para que eles pudessem avaliar se eles estavam falando a verdade ou não, se ela estava falando a verdade ou não. Não, lavaram as mãos, simplesmente lavaram as mãos. Acabei esquecendo de contar que lá na casa dos sogros, eles, além de tudo o que ela era obrigada a fazer dentro de casa, ela ainda tinha que trabalhar fora para pôr dinheiro dentro de casa, tá? Aí ela volta a trabalhar e ela tem uma amiga lá no trabalho em quem ela confia. Pobrezinha, né? Eu não sei como é que uma pessoa que passou por tudo isso ainda consegue confiar em alguém, né? Mas aparentemente parecia ser uma boa amiga. Aí o que essa amiga faz? Leva ela para um hospital que não é da comunidade indiana, e essa amiga, ela namora com um nigeriano, e eles moram juntos, ela mora junto com o rapaz. A Nina fica internada por algumas semanas, porque nesse hospital eles fizeram exames de imagem, então eles cuidaram inclusive das lesões internas que ela tinha, porque ela tinha em muitas. Quando a Nina tem alta, ela volta para casa da amiga, porque a amiga falou que ela podia ficar morando com eles. Quando ela chega na casa, o rapaz atende, fala que eles não estão mais juntos, que amiga, né? Não podia ter passado no hospital e falado com ela? Aí ele fala para ela que se ela quiser, ela pode ficar, mas que ela tem que dividir o aluguel. E ela acha que tudo bem, nada mais justo. Eles acabam se tornando até amigos. E depois de um tempo, a Nina aceita até sair com ele, ir para um barzinho. E ela, que nunca tinha ingerido uma gota sequer de álcool, acaba se embriagando. E o rapaz se aproveita da situação e ela engravida dele. Só que agora ela decide que ela vai ficar com a criança. E o rapaz fica com ela também. Porém, ele fica com ela como se ele estivesse fazendo um grande favor para ela. Porque ela sofre também abuso doméstico com ele. E não é pouco. E ela acaba engravidando mais 2 vezes. Na última gestação, ele empurra a Nina de uma escada. A Nina vai parar no hospital. Ela estava de 8 meses e perde a criança. Ela entra em total desespero. Ela que só foi conhecer o que era amor tendo filhos, com os filhos. Porque quando ela resolveu ficar com aquele homem, ela acreditou que ele fosse ser o salvador dela. E como tudo que ela conhecia na vida dela era sofrimento, dor e humilhação, então ela achava que, sei lá, era normal aquilo, talvez era aquilo que ela merecesse, porque é uma cultura que prega fortemente o karma.
Então talvez ela acreditasse que ela merecesse isso por alguma coisa que ela fez em alguma outra vida. Eu não acredito que seja dessa forma que o nosso Pai, que o nosso Criador nos ensina. Não com tanto sofrimento. Alguma expiação, tudo bem, mas pelo amor, não. Lá no hospital, eles informam que ela precisa tomar as providências necessárias para fazer o funeral do bebê. E ela não tem ideia de como fazer isso. Então, como ela não fazia ideia de como proceder, ela entra em contato com o companheiro, com o pai do bebê, com quem ela já está há mais de 20 anos. E ele fala para ela jogar aquilo em qualquer lugar, porque aquilo nenhum bebê era. Obviamente, né, os funcionários do hospital ficam sabendo e com pena dela ajudam ela a organizar lá um funeral pequenininho, simplesinho, e ela volta para casa. E depois de um tempo, ela engravida de novo. Então, 3 crianças crescem vendo a mãe passar por tudo aquilo. Um dia, um dos filhos dela tenta tirar a vida do pai, mas infelizmente o filho da mãe sobrevive. E claro, né, que os filhos perguntam, mãe, por que né, a senhora aceita isso? Ela fala que ela não conhece outra maneira de viver que não seja essa, que ela não sabe o que fazer, como sair daquilo. E eles acabam compreendendo, né, deviam ser tudo jovenzinho. A filha dela, né, a mais velha, começa a cursar a faculdade, fazer odontologia. Aí ela começa a ver o mundo de uma outra maneira, né, a compreender que existem outros caminhos. Então ela fala pro companheiro que ela vai embora. Ele tranca ela em casa com o gás aberto. Aí ele liga pra filha na faculdade e fala pra ela: eu sinto muito. E a moça sente que tem alguma coisa errada. Então ela começa a ligar pra mãe. Ela começa a ligar, a mãe não atende, mas a insistência dela faz com que o barulho do telefone acorde a mãe. E ela vai, né, meio que cambaleando para tomar um copo d'água e percebe que todas as bocas do fogão estão com gás aberto. Aí ela fecha tudo, abre a casa e consegue escapar. Ela e o menino mais novo. Nisso, ela já estava, acho que há 23 anos com ele. Os filhos conversam com ela e falam que ela não pode mais continuar vivendo assim. E ela explica, né, que a hora que ela tomou uma atitude, que ela falou que ela ia deixar ele fez isso. Então, um dos filhos, né, o filho do meio, conversa com alguém na escola e uma senhora que trabalha na escola do filho dela dá abrigo para ela até que ela consiga, né, um trabalho, se reerguer e arrumar um lugar para ela. E ela consegue. Começa a trabalhar, arruma uma casa e começa a saber o que é ter um pouco de paz na vida. Em 2015, a polícia procura a Nina na casa dela para contar que o pai dela sequestrou a própria filha de 6 anos. Ela fala, não é possível. Ela falou assim, na minha família somos só eu e meus 2 irmãos. E aí eles contam que o pai dela teve um caso e teve uma filha. Mas acontece que ele não queria a menininha, então ele sequestrou ela. Até onde se sabe, né, o que ele fala é que ele levou ela para a Índia e deixou em uma escola.
Imagino eu que deva ser algum tipo de internato, algum orfanato. Mas acontece que a polícia, mesmo procurando, afinal de contas, a criança era britânica, ela tinha nascido na Inglaterra. Mas a justiça da Inglaterra não tem jurisdição na Índia, então eles não tinham como fazer essa investigação e acredito que o diplomata da Índia não quis colaborar. Então ele é detido e fica 6 anos preso, né? Olha que lindo, 6 aninhos lá de férias. Só que a Nina não se conformava. E ela queria saber onde estava essa irmãzinha dela. Então ela contrata um investigador particular que consegue descobrir que o pai realmente levou a menina para a Índia, mas para vender ela no mercado negro de tráfico de órgãos. E ele não conseguiu descobrir se ela ainda estava viva, porque existem órgãos que você consegue, né, extrair e a pessoa continua viva. O paradeiro, ele infelizmente não conseguiu. E o verme, quando foi libertado, ele foi recebido de braços abertos pela comunidade indiana, onde eles residiam. Todo mundo aplaudindo e falando que parabéns, que ele tomou a atitude certa para honrar a família. Culturazinha do inferno, não? Ele merecia uma salva de palmas se ele não tivesse feito o que ele fez com a filha, se ele não tivesse tido um caso, se ele não tivesse vendido a filha para o mercado negro. E ainda é ovacionado por proteger a família, né? Que beleza de proteção. A partir dessa descoberta, a Nina dedicou a sua vida a esparramar a sua história, para tentar abrir os olhos das pessoas e coibir o abuso doméstico e o tráfico de órgãos. A Nina cortou qualquer laço que ela ainda tinha com a família. Depois de algum tempo, o irmão que ajudou o pai a agredir ela várias vezes procura pela Nina. Ele está fazendo tratamento, né, psicológico, e a terapeuta incentiva ele, motiva ele a procurar a irmã, falar para ela tudo o que ele fez e pedir perdão. E ele vai e faz. Quando ele faz isso, a Nina, que tem um coração muito bom, perdoa. E eu acho que ela fica tão surpresa com a atitude dele que ela imagina que a família inteira, né, tá pensando aquilo. Aí ela decide ir até a casa da família para apresentar os filhos dela para os avós. Mas ela conta que quando ela chegou na casa, ela se sentiu tão mal, eu acredito que deve ter, né, despertado um monte de gatilho nela, que ela foi embora correndo e deixou até os sapatos. Porque na cultura indiana se tira o calçado para entrar em casa, né, para não levar impurezas. Se você for falar sobre higiene, eu acho uma cultura bem bacana. Eu gostaria de que a nossa fosse assim também, só que infelizmente não fui criada assim, então não adquiri esse hábito, mas eu acho bem bacana. Só que eles não levam para casa impureza da rua, mas levam impureza pior. Eu sei que daí ela falou que ela nunca mais falou com absolutamente ninguém. Quando souberam que a Nina estava palestrando, porque ela se tornou uma palestrante conhecida mundialmente, ela começou a receber ameaça da família, ameaça de morte. Que se ela continuasse contando o que tinha acontecido, que eles iam terminar com a vida dela. Mas aí ela já era uma mulher empoderada, então eles podiam fazer a ameaça que fosse e ela não ia parar, assim como ela não parou. A Nina palestra até hoje, ela publicou um livro
que é intitulado Viva a Vida dos Seus Sonhos. Esse livro foi publicado em 2021. Isso mesmo, 2021. Ano passado, em 2023, ela recebe do Parlamento da Inglaterra o prêmio de Mulher do Ano. Mesmo, né, com essas palestras, tentando alertar as pessoas, ela ainda se dá o direito de algumas coisas da vida dela manter lá em off, para a privacidade dela, para a privacidade dos filhos, inclusive, mesmo diante de tudo o que causaram para ela, ela nunca citou o nome dos pais. Que exemplo de dignidade, de força, né? Ela é o que a gente pode chamar de Mulher Maravilha. É ou não é? Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Bom, gente, hoje é isso. Essa história precisa ser divulgada, esparramada. As pessoas precisam muito mesmo conhecer esse trabalho da Nina. Hoje ela tem identidade própria. Hoje ela pode expressar a personalidade dela. E que mulher linda! Não consigo, gente. Como eu falei pra vocês, né? Escrevendo, eu parei, chorei horrores. Não tem como, né? Uma mulher ver tudo aquilo que eu vi e manter a compostura. Não dá. Desaguei mesmo. Uma mulher linda daquela, desde novinha, olhar para o seu próprio reflexo e não conseguir ver o valor que ela tem, precisar passar por tudo que ela passou. Mas enfim, né? Hoje ela conseguiu vencer e esse troféu, essa vitória, ela usa para ajudar o próximo. Milhões de parabéns a você, Nina Wick. E a vocês que ficaram comigo até agora, o meu muitíssimo obrigada.